Olá, caro estudante. Nós vamos dar início à unidade 2. E a unidade 2 traz como tema central os diferentes usos da linguagem. Agora que você já conhece os conceitos básicos trabalhados na unidade 1, vamos, nessa unidade, iniciar os estudos mais específicos sobre como a língua natural funciona e como é usada pelos falantes. Você vai estudar aspectos interessantes que relacionam a língua que falamos ao nosso dia a dia. E começar a ver como esse fenômeno é importante para todas as pessoas e como mexe com todos nós. Para desenvolver essa unidade, vamos manter o mesmo padrão de atividades da unidade 1. Foi solicitado na unidade 1, você vai precisar ler o texto base fornecido, consultar obras de referência em busca da informação geral, fazer algumas anotações no próprio material da UAB e fazer suas anotações pessoais em seu caderno, responder algumas perguntas, fazer uma atividade final em forma de texto dissertativo. É importante que ao término dessa unidade você saiba que alcançou um bom aproveitamento, mas isso só se tiver aprendido a que diferentes usos uma língua natural serve aos seus falantes. São entre usos e funções de uma língua. De que formas gerais uma língua se relaciona com nossos sentimentos e valores estéticos. E não se esqueça de participar do fórum de debates e trocar ideias com seus colegas de curso. Encaminhar suas perguntas através do diário de bordo quando não conseguir boas respostas para elas, sozinho, ao tutor de sua turma. Ele encaminhará suas dúvidas ao professor orientador e você receberá uma resposta adequada. Frequentar constantemente o ambiente virtual do curso para saber das novidades e do material complementar que será oferecido. Querer e buscar sempre mais do que o curso lhe oferece. Essas orientações são saudáveis e são necessárias. Desejamos que você as siga constantemente. Boa leitura a todos. A unidade 2, assim como ocorre com as outras unidades, ela está constituída de duas subunidades. Na unidade 2, vamos tratar do tema geral, que é os diferentes usos da linguagem, através da subunidade 1, que vai tratar de usos ou funções, não é? E para isso nós vamos trabalhar com os textos que tratam do filósofo John Austin e os atos de fala, do filósofo Roman Jakobson e as funções da linguagem, por Grice e os princípios cooperativos. Isso, usos ou funções, fazem parte dos textos, das discussões que iremos realizar na subunidade 1. Na subunidade 2, trabalharemos com linguagem e estética. Linguagem e estética. E linguagem e estética será discutido através do conceito de estética e da presença da estética na linguagem. Ao final da unidade 2, nós temos uma atividade que será analisar os aspectos estéticos de um texto literário. Bem, vamos ver agora a subunidade 1. Usos ou funções. Quando nós fazemos o uso da linguagem, nós fazemos que tipo de atividade com elas? Nós produzimos o que John Austin chama fala, ou será que nós realizamos apenas funções, como propôs Jakobson? Bom, vamos verificar isso de maneira mais a miúde. Atos de fala. Segundo John Austin, filósofo inglês, parece que há certas coisas que só podemos fazer quando falamos. Por exemplo, prometer, mentir, jurar, contar histórias e piadas. São algumas atividades que nos parece que só serão possíveis quando nós falamos. O filósofo inglês Austin
chamou esse tipo de atitude de valor social, que, segundo ele, se realiza apenas com o uso da língua natural de atos de fala. Para ele, essa atitude nossa seriam verdadeiros atos de fala. Ele chegou à conclusão de que algumas das coisas que nós falamos têm o valor de objeto, algo como se funcionassem como um contrato social. Observemos essas duas situações. Quando eu digo sim na frente do padre, na hora em que estou casando, estabeleço ali um contrato. Quando conto uma mentira diante do tribunal de juízo civil, depois de ter jurado contar a verdade, posso ser punido severamente por isso, porque minha mentira tem um valor social, ou seja, ela pode interferir na vida de outras pessoas. Essas atividades com a língua natural, através da fala, foi chamado por Austin de atos de fala. Já o filósofo russo Roman Jakobson via de uma forma um pouco diferente. Para ele, havia a ideia de que podemos fazer uso da língua que falamos para desempenhar certos papéis. Ele defendeu essas ideias em sua teoria da comunicação, que ficou conhecida como teoria das funções da linguagem. Essa teoria estabelecia que a forma de utilização de uma língua natural pressupõe 6 elementos básicos que compunham os elementos do processo de comunicação. São esses: o referente, que é a realidade de que se trata no momento da comunicação; o emissor, que é a pessoa que emite uma mensagem para alguém; o receptor, que é a pessoa que recebe a mensagem transmitida pelo emissor; o canal, que é o suporte físico utilizado para emitir a mensagem; o código, que é o elemento usado para elaborar a mensagem; e a mensagem, que é o enunciado, o texto elaborado e transmitido. Para Jakobson, quando enfatizamos um desses elementos em nossa fala, estamos fazendo uso de uma das funções da linguagem. Vejamos, exemplificando as funções da linguagem. Primeiro, função referencial. É aquela que dá uma ênfase no referente, na realidade da qual nós estamos tratando. Exemplo: o dia amanheceu chuvoso. Observamos que aqui o importante dessa mensagem é o referente. Estamos falando de algo. Este algo é o mais importante. Portanto, ênfase no referente, nós estamos usando a função referencial da linguagem estabelecida pelo Jakobson. Outra função emotiva, é aquela que dá ênfase no emissor. Por exemplo, gosto de música clássica. Gosto de música clássica. Essa mensagem deixa transparecer o gosto daquele que fala, portanto, do emissor. Logo, a ênfase foi dada no emissor, na pessoa que fala, a pessoa que transmite a mensagem. Função conativa é aquela que se caracteriza pela ênfase dada no receptor. Portanto, ênfase que é dada na pessoa que recebe a mensagem transmitida pelo emissor. Por exemplo, leiam os textos com atenção. Por essa mensagem, observamos que a ênfase maior foi dada em quem está recebendo a mensagem, portanto, no emissor. Leiam, vocês, receptores, os textos com atenção. Uma quarta função da linguagem, estabelecida pelo Jakobson, se chama função fática. Segundo este autor, a ênfase seria dada no contato, isto é, no suporte físico. Se nós tomarmos como exemplo a frase: alô, alô, há alguém aí? Alô, alô. É como se nós estivéssemos testando não o emissor, não o receptor, mas o suporte físico, isto é, o telefone, verificando se o telefone estaria com problemas ou não. Então, essa é uma ênfase no contato físico, no contato utilizado, para que fosse possível transmitir a mensagem. A função fática, ênfase no contato, no suporte físico. Uma quinta função da linguagem, estabelecida pelo Roman Jakobson, se chama, definida assim por ele, função metalinguística.
Essa função metalinguística é aquela que dá uma ênfase no código. ênfase no código implica dizer, entre outras coisas, que usamos a palavra para explicar outras palavras. Por exemplo, em textos de dicionários, você tem ali o uso metalinguístico, isto é, você usa palavras para explicar a palavra que você desconhece o sentido. No exemplo dado abaixo, nós temos língua é um instrumento de comunicação. Então, aqui, você usou palavras para explicar uma palavra. O que é língua? Você usou palavras para explicar o que é língua. Língua é um instrumento de comunicação. Nesse sentido, quando nós usamos palavras para explicar palavras, nós estamos dando aqui ênfase no código. Neste caso específico, já que nós estamos dando a palavra, não é? Estamos dando uma ênfase no código e fazendo uso da função metalinguística. E, finalmente, nós temos aqui uma sexta função estabelecida na teoria da comunicação do Jacobson. Função poética. A função poética se caracteriza por uma ênfase dada na mensagem, na elaboração da mensagem, sobretudo quando ela vem sobrecarregada, digamos assim, de uma linguagem metafórica. Por isso que ela é chamada de função poética, ênfase na mensagem. Como exemplo dado, nós temos aqui um pequeno fragmento de um poema do Carlos Drummond de Andrade. O poema se chama Memória, e o pequeno fragmento, no caso, é a primeira estrofe do poema, diz o seguinte: amar o perdido deixa confundido este coração. Observamos aqui, pela distribuição das palavras, pela construção da estrofe, né, dos versos da estrofe, que o poeta teve um cuidado na elaboração da sua mensagem. Aí nós chamamos então, ou dizemos, afirmamos, que o poeta fez uso da função poética da linguagem. São dados, são informações estabelecidas, não é, pela teoria da comunicação elaborada pelo Roman Jacobson. Na apostila de vocês há um texto muito interessante elaborado, um artigo elaborado pelo professor Celso Ferrarese, no qual ele faz uma crítica sobre a teoria da comunicação do Jacobson, em seu artigo, cujo título é Funções da Linguagem, uma reavaliação das ideias de Roman Jacobson. Esse artigo se encontra na apostila. Leiam para o debate posterior. No caso dos usos estabelecidos como atos de fala pelo Austin e as funções estabelecidas pelo Jacobson. Nós vamos continuar aqui a discussão e vamos ver que outros filósofos, também interessados por essa questão, nos dá a sua contribuição a respeito dos usos ou funções da linguagem. Nós temos aqui os princípios cooperativos de Paul Grice. Paul Grice, que era um filósofo inglês, propôs que, para que uma comunicação entre duas ou mais pessoas dê certo, elas precisam estar em atitude cooperativa. Grice estabeleceu que, em uma situação de comunicação, os princípios abaixo devem ser postos em prática pelas pessoas envolvidas. Veremos quais são esses princípios. Primeiro, o princípio da quantidade. Faça com que sua contribuição seja tão informativa quanto necessário. Não seja lacônico, tampouco redundante. Diga apenas o suficiente, nem mais, nem menos. Segundo princípio é o princípio da qualidade. Não diga o que você acredita ser falso. Não diga senão aquilo para o que você possa fornecer evidência adequada. O terceiro princípio é o princípio da relevância. Seja relevante, elimine tudo aquilo que seja desnecessário ao entendimento da mensagem. Temos ainda o quarto princípio, que é o princípio do modo ou maneira. Seja claro, evite obscuridade de expressão, evite ambiguidades, seja breve, seja ordenado. Bom, com os princípios de Paul Grice, nós concluímos a nossa subunidade 1, que trata de usos ou funções. Desejamos que vocês leiam com bastante cuidado, façam suas anotações e postem no ambiente virtual para as discussões em grupo.
Dando continuidade à segunda unidade, que trata os diferentes usos da linguagem, vamos tratar agora na subunidade 2 de linguagem e estética. Iniciamos primeiro com a questão: o que é estética? Bom, em termos gerais, podemos dizer que estética é uma palavra de origem grega com significado próximo à percepção, sensação, também conhecida como a filosofia da arte, ou estudo que determina o caráter daquilo que é belo nas produções naturais e artísticas. Portanto, está relacionada à beleza e ainda ao sentimento que alguma coisa bela desperta dentro de cada um de nós. Contudo, podemos afirmar que estética não se refere apenas à beleza, faz referência também ao feio e ao ridículo. Essas percepções e sensações, que denominamos de estética, são uma herança cultural. Cada cultura percebe, capta o que é belo e feio ao seu modo, fruto de um determinado tempo e lugar. A estética está em qualquer manifestação humana, seja ela natural ou artística, na natureza, na pintura, na música, na arquitetura, na moda, na literatura. Um dos usos que podemos fazer da linguagem tem como função despertar nas pessoas a sensação de beleza ou da falta dela. É o uso estético de uma língua natural, com propósito e acomissão, em sua função poética. Continuando com a relação entre estética e linguagem, trataremos agora do texto que cita Bakhtin e a relação entre língua e estética. Vamos verificar como Bakhtin trabalhou essa questão. Bom, Mikhail Bakhtin, filósofo e filólogo russo, desenvolveu vários estudos sobre a linguagem, relacionando-a à estética e à ideologia. Com relação à estética, eis algumas de suas ideias básicas. O conceito de estético não pode ser extraído da obra de arte pela via intuitiva ou empírica. Ele será ingênuo, subjetivo e instável. Para se definir de forma segura e precisa esse conceito, há necessidade de uma definição recíproca com os outros domínios na unidade da cultura. Um outro conceito sobre estética estabelecido pelo Bakhtin. A autonomia da arte é baseada e garantida pela sua participação na unidade da cultura. E ainda um outro conceito sobre essa relação entre estética e língua diz o seguinte: a obra de arte literária deve ser compreendida inteiramente em todos os seus momentos, como um fenômeno da língua. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Bem, leia o texto, discutem no ambiente virtual e nós vamos discutir juntos e aprofundarmos esses conceitos que relacionam estética e língua a partir do Bakhtin. Como já dito anteriormente, a estética é um produto da cultura, que é uma construção socializada coletiva. Assim, vamos adquirindo um gosto que muitas vezes não é nosso, individualmente, mas uma imposição da mídia, por diversos interesses. Esses valores estéticos também estão no uso que fazemos da língua. E da mesma forma que nos valores físicos, esses valores de uso estético da língua são associados a valores ideológicos. Para uma maior compreensão do tema linguagem estética, é necessário que você leia os textos dessa subunidade, faça atividades propostas e participe das discussões no fórum. Desejo a todos uma boa leitura. A relação entre linguagem e ideologia é tema do nosso próximo encontro. Até lá!